Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 17 de março de 2021, pregão de quarta-feira, tá? E no pregão de hoje, o mini índice, ele, de maneira surpreendente, rompeu a região de lateralização, tá? Tava formando uma região aqui de lateralização, consolidação, e teve um impulso aí no final da tarde, que levou a esse rompimento, tá? É interessante notar que o volume não foi acima da média, né? Isso não é uma coisa boa, tá? Mas, de qualquer forma, foi um candle de força, né? Vamos ver no gráfico de uma hora. Ó, o gráfico de uma hora, ele rompeu a região de lateralização, né? E o candle da última hora foi um doji, um candle de dúvida, possivelmente, né, iniciando aí o pullback, tá? Ele precisa cair até aqui a região rompida e retomar o movimento de alta. E nisso, até o preço ele cair até aqui, a média ela vai sendo formada, né, e possivelmente ela já vai de encontro aqui com o preço, tá? E se realmente o índice ele continuar em movimento altista, né, vai tocar na média e voltar a subir. Então, o melhor momento vai ser depois desse pullback ou correção, tá? Agora não é momento de entrar, de pensar em montar uma posição compradora, né? Até o pullback, né, ele havendo pullback e retomando o movimento de alta, ele confirma também o rompimento, tá? Porque não é porque ele subiu e saiu do limite, né, que antes estava estabelecido, que o rompimento ele foi completo, né? Pode ser um falso rompimento se, ao efetuar o pullback, ele não para na região rompida e volta a adentrar dentro da região, tá? Aí, se isso ocorre, a gente pega essa região rompida e a gente pega e amplia. A gente coloca aqui, ó, né, a nova máxima dentro da região e espera novamente um rompimento e etc, tá? Mas vamos ver se amanhã ele forma este pullback aí, ok? No gráfico de 5 minutos, embora teve muita volatilidade, né? Chegou em momentos aqui que chegou aí abaixo da média de 20, é um momento aí de força e um momento assim chave para um day trade hoje foi exatamente no rompimento da consolidação, tá? Porque aqui, ó, veja bem, ele abriu um gap de baixa, tá? Aí ele pega e subiu, beleza. Aí ele vem e faz correção na média de 20. Mas a média de 200, vamos ampliar aqui um pouco, a média de 200 está logo acima. Então, assim, você não tem certeza se ele vai romper a média de 200 ou não. Espera romper. Rompeu a média de 200, cai um pouco, lateraliza, e aí quando ele bate na média, ele forma um candle de força com um baita volume, tá? Este é o candle referência para o trading, ok? Este é o candle referência. Não tem como não ter entrado neste trade, não tem como, tá? Depois de um rompimento com volume, candle sobre a média de 20, este é o setup que a gente sempre espera, tá? Este é o setup que a gente espera. Você pode ver que ele forma um candle grande, né? Um candle barra elefante, um gift, e aí depois ele chegou a se lateralizar e ele rompeu, ele chegou a romper aqui, voltou e tal, mas enfim, seja a sua entrada na iminência do rompimento, vamos tirar isso aqui então. Vamos colocar uma linha aqui definindo a entrada, tá? Seja a sua entrada aqui ou a sua entrada aqui depois do gift, não importa. O seu stop seria aqui, ó, abaixo do candle, tá? Sua entrada foi aqui, aqui na frente que desenvolveu, ok? E aí vamos ver quanto que foi este
Ó, depois do candle ele teve quase 1.500 pontos. Depois do gift ele teve 1.600 pontos, tá? Saindo aqui em cima, na média de 20 aqui em cima, a gente teve aqui uns 1.000 pontos, né? Vamos colocar assim uma faixa, algo possível, né? Dentro de a possibilidade foi de 1.000 pontos, aliás, né? 1.000 candles foi ótimo. Foi 1.000 pontos entre ter acionado o setup e ter atingido a máxima, tá? Então, com tranquilidade, hoje foi possível um setup de tendência, um trade de tendência no mini índice a partir de 1h da tarde. Formou um candle de força no local estratégico, tá? Depois de ter rompido uma resistência importante, com candle de força, com volume e ó, foi só alegria. Essa rompimento que teve abaixo da média de 20, ele estava no início aqui, ó, né, de ter acionado o setup, o stop aqui embaixo, então estava distante, né, gerou um certo calor, digamos assim, né? O calor é uma certa apreensão, né, de quem estava operando, tá? De ter acionado e aí voltou um pouco, tá? Se você, por exemplo, entrou aqui, ó, na iminência, no rompimento aqui, ó, desse candle, você viu ele cair aí, ó, 395 pontos, tá? Mas depois voltou e gerou 1.000 pontos. Então, este sim, um day trade de sucesso no mini índice. Bacana. Mini dólar, ele ainda está na região de lateralização, né? Embora ele chegou a romper aqui um pouco, né? Fechou aqui abaixo, mas ele rompeu um pouco aqui. Parou em cima da média de 20 períodos. Vamos ver aqui. Ele permanece dentro da região de lateralização. Vamos ver. Teve um candle de força baixista, tá? E segurou na média de 200. Vamos ver se vão julgar aí o dólar para baixo. Tá com cara de que vai cair, tá? Mas a gente não pode dar certeza de nada, porque ele já veio aqui embaixo uma vez, duas vezes, veio abaixo da média de 200 já 3 vezes, fora aqui, ó, esse pontinho aqui também, esse pontinho aqui também. Então assim, 1, 2, 3, 4, 5, é a 6ª vez que ele vai abaixo da média de 200, tá? Então assim, a região de suporte é aqui embaixo, então tem que esperar a região de suporte aqui embaixo ser rompida para ter uma certeza quanto a isso, tá? Mini dólar ainda permanece na lateralização, né? Não chegou a romper, não estamos esperando um pullback no mini dólar, só no mini índice. O mini índice sim rompeu na parte de cima e a gente está esperando agora um pullback, uma retomada do movimento de alta. O mini dólar não, o mini dólar está dentro da região de lateralização. E aí ele abre com baita gap de alta, nossa, o gap de alta grande, viu? Baita gap de alta e fica lateralizando aqui, ó, dentro de uma região. Aqui no 3 horas da tarde ele rompe, mas tem a média de 200 aqui embaixo como suporte, tá? Entrada mesmo, uma possibilidade de entrada foi depois que rompeu a média de 200, fez um pullback aqui, ó, esse é um pullback, tá? Ele rompe, volta para a região rompida, para referência, né? Que é, nesse caso aqui, ó, a região de suporte, né? Quando o preço está aqui em cima, a média ela se comporta como suporte. Rompeu. Depois que rompe, a média se comporta como resistência. Então o preço ele para exatamente nela, mostrando que ela realmente virou uma resistência e volta a cair na direção na qual ele rompeu, que é a direção de queda, tá? Então a possibilidade de trade aqui no dólar foi aqui e chegou no máximo aí, ó, a 28 pontos, tá? Aí depende do modo de condução, né? Mas, né, aí fica difícil, tá? Porque não foi, né, um movimento assim grande para poder pegar uma tendência, né, considerável, tá? O ideal seria que ele viesse aqui, né, e tocasse na média. Na verdade, aqui, ó, depois dessa lateralização, ele teve a reação. E aí ele continuasse. Aqui ele interrompeu o movimento de queda,
lateralizou e foi para cima da média de 20. Não é não, o ideal seria que ele viesse aqui, batesse aqui e continuasse a cair. Tá? Mas não foi o caso, né? Porque é engraçado, né? Por isso, engraçado não. É interessante um detalhe. Olha só, você olha para o gráfico de 5 minutos, você não vê nada aqui embaixo, aí você fala, ah, mas por que ele parou? Aí você vai no gráfico de 60 minutos, você vê a média de 200 períodos. Por isso que você operar o gráfico de 5 minutos com o gráfico de 1 hora aberto é o ideal. Ou pelo menos você marcar as regiões de suporte e resistência do gráfico de 1 hora, tá? Para você operar aí o gráfico de 5 minutos, tá? Mas hoje foi esse movimento aí, né? Segurou na média de 200, também segurou na média de 20 períodos do gráfico diário, tá? Ainda lateralizado o mini dólar, ainda indefinido o mini dólar. Ó, BOVA11 teve essa reação aí, acima da média de 20, né? Temos que esperar lá o pullback, a retomada. A média de 20 períodos no gráfico diário está virada para baixo ainda, né? Essa média ela tem que ter um movimento aqui, ó, de virar para cima. Aí nisso o preço ele cai, aí ele volta a subir, tá? Ele tem uma oscilação aqui até essa média virar para cima e voltar a subir, se este for o caso, tá? Se este for o caso. Interessante notar também que no BOVA11 o volume também foi abaixo da média. O ideal seria que fosse acima, tá? Isso seria o ideal. Pelo menos como referência para trading, né, seria acima. Pra gente aqui, ó, esse candle não armou setup nenhum, tá? O pessoal fica achando assim, ah, armou setup. Pra mim não armou setup não. Tem gente que pode considerar que foi um setup de confirmação de pivô. Que este movimento aqui, ó, este fundo, este topo e este fundo mais alto foi um pivô de alta, e aí agora ele rompeu a cabeça do pivô. Então seria um setup aqui, ó, de rompimento, rompimento não, de confirmação de pivô. Só que foi um pivô feito abaixo da média de 20, tá? Então não adianta, eu pelo menos considero essa uma leitura equivocada, tá? Considero mesmo uma leitura equivocada. Por quê? Porque enquanto o preço está abaixo da média de 20 períodos, e ele bate aqui na média, esse movimento que ele está fazendo aqui, ó, de subir até a média, é considerado um movimento de correção. Então é o seguinte, só porque o candle, o preço ele rompeu aqui a média de 20, você já faz uma leitura de que esse movimento foi um movimento de expansão, é errado, tá? Porque enquanto o preço está abaixo da média de 20, ele está abaixo da média de 20. O movimento que ele faz de subida, de alta, tecnicamente se chama correção. O movimento de expansão, quando o preço está abaixo da média de 20, é quando ele cai, tá? E aí se você fala que este pivô é um pivô de alta, você está falando que esse movimento de correção, na verdade não foi correção, foi um movimento de expansão. Porque se você está falando que esse é um pivô de alta, você está falando que o movimento, que aqui foi o início da tendência de alta. Se você já considera isso aqui como um pivô, tá? Porque o primeiro, a confirmação do primeiro pivô de alta dá ensejo, dá início à tendência de alta, ok? Só que é válido, tecnicamente é válido, só quando ela é formada acima da média de 20 períodos, tá? Porque aí sim, quando o preço está acima da média de 20 períodos e ele está subindo, este movimento de alta é tecnicamente um movimento de expansão. E aí sim, o movimento de expansão, feito aqui em cima, o pivô feito aqui em cima pode ser considerado da tendência. Então eu não considero este candle como referência para o setup. Para setup de compra. Porque média de 20 caindo. Média de 20 está caindo. A inclinação da média de 20 períodos é uma informação importante que a gente leva em consideração, tá? Então, a média de 20 ela ainda está caindo, né? Igual eu falo, a alta de um dia ela não forma uma tendência, tá? A tendência ela é composta, né, de vários movimentos de alta, de queda, né, na formação dos pivôs. E na formação dos pivôs acima da média de 20. Então, eu não considero, e eu acho inclusive errado, fazer a leitura de que este pivô aqui é um pivô de alta. Porque enquanto o preço estava, até ontem, que ele chegou até a romper abaixo da média de 20, este movimento aqui, ó, era considerado de correção,
né? A tendência de baixa ainda estava válida. Aí, aparentemente reverteu, teve uma alta considerável, né? Embora não teve um volume que está dando uma base de sustentação para essa alta. Até porque é o seguinte, o volume ele confirma o preço, né? Quem é assinante, né, faz parte do clube de leitura. A gente leu o capítulo 3 do livro Análise Técnica de Investimento, Análise Técnica para Leigos, né? E lá, nesse capítulo 3, que foi o último capítulo que a gente leu, a autora ela fala, o volume confirma o preço. A gente inclusive viu sobre o OBV, esse indicador aqui. Foi o indicador de volume e o indicador de OBV, foi os dois que ela tratou lá no livro, né? Eu li a respeito e expliquei, tá? Então, o volume ele confirma o preço. Então, se o movimento se não está tendo volume suficiente, está tendo uma divergência, tá? Está tendo uma divergência. Essa divergência ela vai ser confirmada amanhã e depois de amanhã, tá? Essa semana ainda. Ou seja, vamos ver se o preço vai se sustentar. Porque se o volume não for acima da média, ele não for considerável, não for quantitativamente alto, conforme o preço está tendo essa oscilação alta, é insustentável essa faixa de preços. Tá? O preço ele não vai se sustentar aqui e ele vai cair. Até porque nós temos também um gap de baixa. Gap de baixa é uma região de forte resistência, tá? Aqui, ó, dentro dessa região aqui do gap, onde o preço se encontra, é uma região de forte resistência. Então, muito cuidado aí. E, na minha opinião, entender agora que esse é um pivô de alta, tá errado. Tá? Está errado. E o candle de hoje não é referência para setup nenhum. O pessoal fala, não, setup de compra, entrada aqui em cima com stop aqui embaixo. Para mim não, tá? Para mim não. Vamos esperar virar, vamos esperar entrar em tendência de alta mesmo, tá? Movimento de alta de um dia não forma tendência, tá? O Small Caps também fez ele estava acima, formou um candle de força, tá? Mas a média de 20 períodos ainda está um pouco inclinada, ela está para baixo ou para o lado, né? Ela está em movimento de transição. E eu gosto de esperar a média virar para cima. Esse movimento aqui, ó, ter um impulso, aí ele volta na média e volta a ter um impulso. Aí sim, nós teremos um pivô de alta aqui. Por enquanto, não temos pivô de alta acima da média de 20. Então, essa alta também do Small, que é o ETF do índice Small Caps, não é válida para setup. Não considero setup de compra armado em Small 11. E eu prefiro ter muita cautela, tá? O ZIN 3 foi o papel que mais caiu, aliás, né, os que mais caiu, 2,50. Depois de um candle de força, parece que é um pullback, tá? Para subir, vamos ver no gráfico de 60 minutos. O ideal é você esperar o preço ele se lateralizar até a média de 20 chegar, e depois que ele voltar a subir, você entra aqui em cima. Com stop abaixo da média de 20 do gráfico de 1 hora, tá? Porque no gráfico diário está muito afastado da média. Se colocar stop aqui embaixo é loucura, né? Você entra, olha só, colocar a entrada aqui em cima, stop aqui, ó, 12% de stop. É um stop absurdo, tá? Muita coisa. Rapvid, olha só, RAP V3 bateu na média de 20 e caiu. Aí beleza, caiu. Aí amanhã ele sobe e aí a gente considera isso aqui um pivô de alta? Pra mim isso tá errado. Pra mim isso tá errado. Pra mim, pelo contrário, aqui eu não gosto desse candle porque ele formou um pavio mostrando que está tendo pressão para esse preço subir. Tá? Mas se fosse um candle assim, ó, um candle de força, aqui nós teríamos um ponto contínuo na ponta vendedora, tá? Um ponto contínuo na ponta vendedora nós teríamos, tá? Na verdade é válido este candle, tá bom? É válido, não é inválido, é válido este candle. Mas ele está próximo à média de 200, então você operar na ponta vendedora. E é o seguinte, né? Quem não assistiu, eu recomendo que assista, tá? Essa semana, segunda-feira, eu fiz uma live com o João Beck, né, da BR Advisors.
E a gente, assim, eu enchi ele de perguntas, né? Eu já tinha traçado já algumas perguntas já que muita gente me faz e também dúvidas, né, que eu tinha. E assim, foi uma aula, tá? Foi uma aula sobre bolsa. Nossa, assim, a gente destrinchou, o João Beck destrinchou dezenas de informações, tá? E uma delas que eu perguntei para ele foi sobre a ponta vendedora. Para te falar a verdade, eu só operei na ponta vendedora no day trade, tá? No swing trade eu nunca operei na ponta vendedora. E eu já desisti de cara, porque as margens, eu não sabia que a margem necessária era tão alta, tá? Tão alta. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor, tá? O preço está 15,54. Vamos supor que você quer apostar aqui na venda. Você quer entrar, você entende que, ó, que é um setup ponto contínuo de venda, assim como ocorreu aqui, ó. Né, se você tivesse entrado aqui, ó, na ponta vendedora aqui, teria aí um lucro de 10%. Só que é o seguinte, aí você fala, beleza, o que eu preciso de fazer? Você precisa olhar o aluguel da ação. O João Beck explicou lá, quem é, né, cliente da XP, como eu sou. Você vai no Home Broker, aí lá tem já a informação no Home Broker, você digita lá o código, né, HAPV3, lá tem a informação sobre o quanto que está, o valor, aquela porcentagem, aliás, que está lá, ele é referente ao ano, né, e lá também tem informação se existe ações para serem alugadas ou não. Se não existe, ele falou que você pode entrar em contato com ele, se você é cliente dele, claro, né? Ele pode tentar arrumar e tal, né? Com alguém que tenha, ele vê lá na carteira se algum cliente tem, ele entra em contato com o cliente e pergunta se o cliente quer alugar. Afinal de contas, é o dinheiro a mais que o cliente tem. Então, beleza. Vamos supor que você arrumou, você alugou a ação. Quanto que é a margem? A margem para você operar na ponta vendedora. Vamos fazer um paralelo, vamos fazer uma análise contrária, tá? Vamos pensar na compra para poder explicar na venda. Na compra, se você for comprar aqui em cima, vamos supor que você vai comprar aqui, ó, 15,89. Você vai comprar 1.000 ações. Então, 15.890 reais. Beleza. Simples assim. Fora, é claro, corretagem e tal, mas o valor que você vai gastar na operação é esse, 15.890. Ou seja, 100% da sua compra. Beleza, tranquilo, né? Você comprou 15.890 reais de ações. Na ponta vendedora, você vai gastar, você vai ter que ter na conta da corretora, a margem, né, ela será definida pelo seguinte: primeiro, 100%, né, 100%, vamos supor que aqui, ó, 15.054, 15.540 reais você tem que ter lá, mais um valor, uma taxa, que a própria bolsa, a B3, define, baseada aí, ela faz um cálculo baseado na volatilidade, no histórico, etc, do papel. Então vamos supor que no índice dela lá, esse papel está oscilando aí, ó, em torno de 30%. Né? Porque é o seguinte, existe chance de você entrar vendido aqui e ele subir 30% aqui na sua cara. Então, para proteger essa venda, exige que, além dos 15.540 reais, você coloque lá, né, 3.515, 313, 4.500 reais, tá? 30%. Então você tem que ter na sua conta 15.540 mais de 4.000 reais, que é os 30%. E esse valor ele pode oscilar a cada dia, tá? Todo dia ele pode oscilar. Hoje ela pode exigir uma margem de 30%, amanhã pode ser 50% e por aí vai. Ou seja, você tem que ter uma margem muito grande para você operar na ponta vendedora. Então só vale a pena entrar num trade na ponta vendedora se for assim, um trade com um potencial muito grande, tá? Muito grande aí de lucro, tá? Porque às vezes, por exemplo, aqui, ó, aqui deu 10%, né, de queda. Tá, esses 10% de queda preencheu a margem, né, que você tinha colocado lá, que era 100%, mas vamos supor aí, ó, 10%. E se for 30%, igual eu falei, né, ou seja, o que você ganhou não cobriu nem a margem, não cobriu nem com o seu risco. Tá? Se você conseguiu efetuar a venda e fechou a operação, beleza, você teve lucro. Todo aquele dinheiro que você colocou em margem, você já resgatou, você não perdeu nada, pelo contrário, você ganhou. A questão é a relação risco-retorno, tá? Porque você está arriscando
muito dinheiro, você vai arriscar mais de 100% do seu patrimônio, tá? Para poder fazer a operação e ter um lucro, né? Ter a possibilidade de lucro, né? Porque não é nem certo que você vai ter um lucro. Então, assim, o custo é muito grande em relação ao risco-retorno é pequena, tá? Para quem é pessoa física, né? Para quem é fundo de investimento, tem milhões lá na conta, opera alavancada, etc., né? Eles podem fazer isso com tranquilidade, tá? Mas esses são os detalhes aí da ponta vendedora. Então, para você entrar num trade na ponta vendedora, meu amigo, ó, aqui já tem a média de 200. Aqui, ó, o potencial aqui, ó, de lucro, potencial, não quer dizer que vai ter 7,60%. Se você arriscar mais de 100% do seu patrimônio para tentar pegar 7%, não compensa, tá? Não compensa. PFRM3 no gráfico diário, tá? Tecnicamente, um movimento de correção, vamos ver se dura até a média de 20 e volta a subir. Se ele voltar a subir com volume alto, aí nós teremos aqui um setup da média de 20 de compra, ok? Dos papéis que mais subiram, o BPAN4, e é aquela, BPAN4 subiu. O movimento que ele está tendo é de correção, não de expansão, tá? Este candle hoje não é referência, para mim, não é referência de setup de compra. Simples assim, está abaixo da média de 20, ele simplesmente está fazendo correção, as chances são maiores, grandes chances de ele bater na média e voltar a cair. Então, pra mim não é. Ele pode até romper a média e tal, mas só trabalho com pivô acima da média. Aqui também em Sula 11, grande movimento de alta. Tem que esperar um pivô acima da média também. A média de 200 está próxima, nada a fazer. Ether 3 ainda em movimento de expansão, tá? E atingindo aqui o topo. Vamos ver se é o topo histórico. Não, não é o topo histórico não, já teve altas maiores. Mas está atingindo um topo próximo, né? Um topo anterior. O topo mais próximo, mais alto, que é este daqui, né? Então assim, aqui é uma região de resistência, né? Vamos esperar o preço também fazer correção ou se lateralizar para voltar a subir. Você compra mais caro, mas você pega no meio da tendência, tá? Você comprar aqui agora, se você pode ver o seu preço cair 27% para voltar a subir na sua cara, tá? E você aí fica de fora, tá? Então o ideal é esperar uma correção. Para fechar, mercado americano, um doji, ele subiu, agora está perdendo uma força. Por quê? Porque a média tem que virar para cima, né? Então até essa média virar para cima, né, a gente tem aí, ó, toda essa formação de candle, tá, para poder fazer toda essa movimentação, tá? Então ele perdeu um pouco de força. Toda vez que um ativo ele perde força, vai formando candles pequenos, dojis, é sinal que ele precisa corrigir até a média, retomar um fôlego, porque toda vez que ele vai até a média, ele entra volume, né? Ele entra volume e tal, ele pega fôlego para ele voltar a subir, tá? Dow Jones bastante afastado da média, né? Pelo terceiro dia foi um candle lateral. Vamos ver, as chances são que ele está em super tendência e ele vai andar de lado até que a média chegue no preço, tá? Mas também não temos formação de pivô acima da média ainda, tá? Temos que esperar. E Nasdaq futuros também um doji, um candle de dúvida sobre a média, né? A média está flat agora, tem que esperar ela também virar para cima, tá? Ouro, vamos ver o ouro. O ouro está segurando ainda na média de 20 períodos, né? Essa projeção aqui foi até uma projeção antiga, está segurando na média de 20, né? E ele vem aí subindo, tá? Vamos ver, porque, né, mercado americano, se bem que hoje saiu, né, o Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, vai manter a taxa de juros zerada, pelo menos até 2023, né, pelo que eu li hoje. Então o mercado viu isso com bons olhos, tá? Por isso que o S&P 500 está subindo aí, ok? Então é isso, qualquer dúvida estou à disposição, tá? Um abraço a todos e se Deus quiser, até amanhã.